Então, boa noite. Que bom que estamos aqui hoje. Obrigada por virem, por fazerem essa escolha. E esse é um projeto que eu comecei no mês passado, que é uma vez por mês, uma quinta por mês, fazer uma palestra sobre um tema que para a psicologia faz sentido e que de alguma forma ajuda na nossa vida. São coisas que a gente escuta na clínica, que vai pegando daqui, vai pegando dali. E eu esqueci de me apresentar, eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, trabalho aqui no Gente de Verdade com atendimento clínico. E pensando nisso, resolvi trazer para cá esse projeto de palestra. Era para ser na última quinta do mês, mas eu cometi um erro, que é marcar as coisas sem olhar na agenda. Então eu me esqueci disso e aí eu aceitei uma palestra na semana que vem. Então a gente adiantou essa semana. E hoje o tema é para falar sobre aquela coisinha que a gente não vê, aquela coisinha que está ali a todo momento, que está com a gente não tem noção. Mas que a todo momento a nossa postura diz sobre a nossa vida e se a gente está colocando ou se não está. Então a proposta desse tema é fazer uma conversa de como os limites, eles impactam diretamente no nosso bem-estar. Como a gente pode ter uma vida boa ou não, sem colocar limites. Para começar, queria retomar no mês passado que a gente falou sobre dor emocional. E no final das contas, a proposta era trazer que todas as nossas emoções e todos os processos que se passam internamente, aí a gente pode falar de pensamentos, sentimentos, sensações físicas. Eu lembro que teve uma vez que eu estava vendo um vídeo, esses videozinhos aleatórios no Instagram, que tinha uma moça que ela estava gravando uma caverna, só que ela estava sem óculos. E aí ela ia nessa caverna entrar, e na filmagem estava tudo escuro. Aí ela começa a chegar perto e ela sente um arrepio. E ela fala, eu não vou entrar de jeito nenhum. E aí depois ela vê o vídeo que ela gravou e tinham 2 olhos assim, nessa caverna. E aí ela fala, nossa senhora, graças a Deus que não entrei. Então, todas as nossas sensações físicas, de uma certa maneira, nos trazem algum aviso, algum sinal. E aí tem uma historinha, que é a historinha do mensageiro. Vocês já ouviram? Não, vou contar. A historinha do mensageiro conta sobre um reino, que tinha um rei que estava super feliz com a vida dele. O reino estava tranquilo, o dinheiro estava bom, as terras estavam bacanas, o pessoal estava feliz. Estava tudo dando certo. E aí vem um mensageiro de confiança do rei, chega desorientado e chega, rei, tem uma tropa vindo para cá, eles estão na ala sul e daqui 3 dias eles vão vir. E o comandante dessa tropa quer dizimar seu reino, matar você e tomar todas as suas riquezas e todas as suas posses. E o rei fica desorientado, né? Ele fala, meu Deus, e agora? O que vai ser? O que eu vou fazer? E aí ele toma uma decisão. Vou matar esse mensageiro. E manda matar o mensageiro. Porque ele resolveu o problema, né? Então ele não tem mais esse problema de que está avisando. E quando ele faz isso, passam 3 dias, então as tropas chegam, ele não se prepara e o rei morre, tudo morre e o reino é tomado. E essa história é para ilustrar como muitas vezes a gente lida com as nossas emoções. Se eu tenho uma sensação física, se eu estou com uma determinada pessoa, e aí quando eu estou com essa pessoa, eu sinto um mal-estar, quando está chegando a hora de encontrar com ela, eu fico nervosa. Ou um trabalho, chega na hora de ir para o trabalho, eu começo a procrastinar, arrumo 37 coisas para fazer, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Tem um sinal aí que precisa ser olhado. Mas o que muitas vezes a gente faz é matar o mensageiro. É querer se livrar dessa emoção que está tentando dizer alguma coisa para a gente. Então, a proposta era, da última vez, e fazendo uma retomada, era para falar como todos esses processos internos, eles notificam alguma coisa e a construção que a gente tem da vida, do mundo, das pessoas, do futuro, que na psicologia a gente chama de tríade cognitiva. Como a gente interpreta as pessoas, o mundo à nossa volta, o futuro e nós mesmos. E se a todo momento eu vou fazer uma coisa, me proponho a fazer uma coisa nova, me proponho a fazer tal coisa, e eu começo a ficar com muito medo, então essas sensações e essa dor está me notificando
que eu fiz uma construção mental da vida desadaptativa. Da mesma forma que, se ao longo da vida eu tive ambientes bacanas, fui reforçada, tive bons resultados e não necessariamente de ganhos, porque às vezes a gente faz uma coisa, percebe que não deu certo e aprendemos e ficamos com essa lição. A gente vai andar na contramão, arranha o carro, aprende que não pode mais fazer isso, tivemos bons resultados, aprendemos. E quando a gente começa a ter isso, e aí eu vou fazer uma coisa nova e eu falo, não, eu sou capaz. Ou se eu não sou capaz, eu posso estudar e me preparar. Então a gente tem uma construção mental da vida adaptativa. E aí, a proposta de conversar hoje é para a gente se perguntar por que dói. Trazendo bem nessa pegada de uma coisa que é universal para nós. Que todo mundo sente, que todo mundo tem, todo mundo já passou ou todo mundo vai passar. E aí a pergunta é por que dói? Para responder isso, a psicologia ela é enorme. Ela traz muitas visões, ela tem muitos conceitos, muitos autores. E eu quis trazer um, que é essa teoria que se chama teoria da autodeterminação. E o contexto que ela surgiu foi no final do século passado, quando a psicologia ela estava saindo daquele lugar que era subjetivo. Então a psicologia, só para clarificar, psicologia, antes dela se tornar ciência, ela tinha aquela visão que era alguma coisa muito subjetiva, muito no imaginário, eu que sei, você que sabe, está nos seus pensamentos. Então, como que a gente vai conseguir? Como que a gente vai conseguir unificar isso? E aí um cara que se chama Skinner, ele falou, gente, tem método para física, para matemática, para ciências, por que a psicologia também não? E aí ele começa a colocar tudo que da psicologia do comportamento observável. Depois ele fala, mas espera lá, a gente pensa, a gente sente, que também são comportamentos não observáveis. Aí ele também inclui. E aí ele começa com a premissa que o ambiente que está à nossa volta nos controla. E isso vira um estrondo porque começam a falar, gente, é isso mesmo. E aí esses caras, que são esses dois aqui, o Edward Deci e o Richard Ryan, eles começam a pensar, beleza, a gente entende que o externo influencia, lembrando que aqui a gente está na época da Guerra Fria, então a gente entende isso, o externo influencia Estados Unidos, a gente tem que produzir, tem que mostrar que sabe, tem que conseguir. E eles falam, mas será que não tem alguma coisa que internamente faz com que as pessoas se sintam motivadas e tenham vontade? E aí eles começam a desenhar vários experimentos, e um dos que eles fazem, que é muito bacana, é que eles começam a bonificar as pessoas por determinada atividade, uma atividade que elas já gostam. E eles percebem que quando elas são recompensadas financeiramente por isso, elas não se sentem tão motivadas assim, porque elas já estavam fazendo por uma coisa dentro. E aí, partindo disso, eles começam a estudar o que psicologicamente dentro nos motiva e faz com que a gente tenha essa vontade de fazer alguma coisa. E aí eles chegam nesses 3 pontos aqui que são os principais. O primeiro deles que ele fala é sobre relacionamentos. Todo ser humano tem necessidade e é carente de relacionamentos. E uma das queixas que eu escuto, e às vezes eu brinco com os meus pacientes, é quando eles falam assim, semana passada escutei isso de um paciente. Não, tá muito difícil viver com a mulher, tá muito difícil viver com... Ele falou que o trabalho estava irritando, o irmão estava irritando, ele estava fazendo obra, a obra está irritando e a esposa está irritando. Eu falei, cara, sério? Todo mundo está te irritando desse jeito? Não é possível. Será que não pode ser você? Então, e aí qual foi a solução que ele achou? Você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou me aposentar, vou construir um sítio para mim e vou morar lá sozinho. E eu falei, rapaz, mas eu tenho que te dar uma má notícia. Quando você vai, a sua cabeça vai junto. E aí, se você tá achando ruim hoje com a esposa, com o trabalho, com isso, com aquilo, você vai começar a achar ruim com os cabritos, com os boi, com sei lá quem. Porque o problema está dentro. E isso é uma coisa maravilhosa. Porque se o problema estivesse fora, não ia ter o que fazer. A gente cruza os braços e aceita que a vida é péssima e que, de fato, está tudo ruim.
Mas quando o problema está dentro, gente, isso é tão bom, porque aí a gente pode mudar. A gente pode descobrir uma outra forma. Então, seres humanos precisam desses vínculos, precisam dessas conexões verdadeiras um com o outro, que se manifesta num relacionamento afetivo, se manifesta numa amizade, se manifesta num vínculo familiar. Esse vínculo, ele é além do físico. Uma coisa que muitas vezes vocês já devem ter ouvido alguém falar é que está cheio de pessoas em volta, mas se sente extremamente sozinho. Se sente triste, se sente para baixo, sente que está sozinho, mesmo estando em volta de muitas pessoas. Então, a gente precisa dessa unidade, dessa vulnerabilidade de ser humano. De chegar e falar, gente, não estou sabendo lidar, estou com medo, estou com raiva, estou querendo matar o coleguinha. E na psicologia, uma coisa que eu acho linda, e hoje foi um desses dias, foram atendimentos que tocou lá no fundo e eu fiquei mexida. E ao mesmo tempo eu fiquei muito grata por ter tido a oportunidade de prover esse espaço para que as pessoas fossem humanas. E eu também tenho meu espaço. Na minha terapia eu também sou essa pessoa humana que tem vulnerabilidade, que tem medo, que tem falha, assim como todos nós. Mas qual que é o problema disso quando a gente não tem? E aqui eu estou me pautando numa teoria, que é a que eu trabalho, que se chama Teoria de Aceitação e Compromisso, que é uma evolução da terapia do Skinner, que é aquela que começou, que chama Psicologia Comportamental. Depois dela veio a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, e aí depois dela teve uma evolução, que são as terapias contextuais. Terapia de aceitação e compromisso está incluso nessa. E nada disso é importante para vocês, eu só estou explicando porque é meu trabalho. E o Reis, que é o autor dessa terapia, ele fala sobre 6 dimensões, é um hexaflex, é um hexágono, que explica a personalidade humana. E uma dessas dimensões é a visão do self, a visão que a gente tem de nós mesmos enquanto seres humanos no mundo. E às vezes, a gente se apega numa historinha que a gente conta para nós mesmos. Então, uma queixa que eu tô com uma paciente é que recentemente ela subiu de nível no trabalho. Ela começou a assumir mais responsabilidades. E aí, ela começou a ter dificuldades, esperado. E nisso que ela começou a ter dificuldades, ela tinha se contado a história que ela ia ser uma pessoa que só ia ter valor se ela fosse bem-sucedida no trabalho, na área dela. Só que tem alguns momentos que é novo, que ela está aprendendo a lidar. E quando ela não é boa ou não tem essa maestria que ela está acompanhada no trabalho, ela se sente mal. Porque a história da vida dela é que ela é uma boa profissional. E se ela não for uma boa profissional, ela não tem valor. E aí significa que a visão de self que ela tem está conceitualizada. Tem um conceito já pré-formado e fixado. E isso é problemático, porque se eu conto uma história sobre mim, quão amplo nós somos. Quantas coisas a gente já quis em uma época, hoje a gente passa correndo. Quantas variações nós temos. E que bom que a gente tem isso. Mas se eu me apego nessa história rígida que eu contei de mim mesma, começa a ser problemático. Então, se eu estou presa nessa história que eu me contei sobre mim, não tem espaço para uma troca com o outro. Porque a relação com o outro ela é dinâmica. Ela pressupõe que a gente vai ganhar e vai receber. Se eu estou conceitualizada, fixada nessa ideia, começa a ser problemático. E aí, consequentemente, eu não consigo me conectar com outro ser humano. Então, a gente sai desse lugar de um anseio que é natural e próprio dos seres humanos e vai para o isolamento, que aí é problemático. Outro anseio que nós temos é por competência. E aí tem um cara do desenvolvimento que se chama Albert Bandura. Eu acho ele bacana. E ele fala sobre autoeficácia. E a autoeficácia, de uma forma geral, é aquela capacidade que a gente tem de se organizar para determinado fim, determinado objetivo, para que a gente consiga desempenhar alguma coisa que a gente acredita que é importante. E aí eu estou misturando com a teoria do Reis, que fala sobre valores. Aquilo que eu acredito que é bom para mim e que eu acredito que vale a pena viver. Como se fosse o nosso porquê. Tem até um cara que se chama Viktor Frankl. Vocês já ouviram falar dele? Gente, é um fofo, um fofo. O cara ficou 3 anos num campo de concentração.
saiu desse campo de... Ele era um médico psiquiatra. Saiu do campo de concentração, fala, meu Deus, eu preciso escrever um livro sobre isso. E ele funda a logoterapia, que é a terapia do sentido. Qual que é o sentido da vida? E aí ele cita Nietzsche. Nietzsche é um existencialista que, quando a gente vai ler, eu pelo menos me sinto com déficit intelectual. Mas eu superei. E o Nietzsche, ele fala que quem tem um porquê suporta quase todo como. Então, a autoeficácia é quando a gente consegue se organizar para superar isso, para conseguir esse porquê. É aquele bem-estar que a gente desenvolve frente aos nossos objetivos. E aí eu estava conversando hoje que não necessariamente para que a gente sinta esse bem-estar, a gente precisa atingir um objetivo ou uma meta. Quando a gente começa no lugar de, por exemplo, se o meu sonho é viajar para o Alasca, se eu começo a pesquisar a passagem, já dá aquela sensação que eu estou buscando. Isso é uma coisa que eu passo para os meus pacientes. Então, se eles falam, eu quero ter um casamento melhor. Cara, começa a proporcionar momentos, começa a colocar post-it, começa a se conectar com coisas que façam com que você mostre que está buscando, que está querendo, tipo, procura, se move. Porque aí a gente começa a ter esse bem-estar. Qual que é o problema disso? O problema disso, da competência, então o polo contrário, e aí voltando para a teoria do Reis, é quando a gente não tem uma orientação frente à vida. A gente está meio perdido, confuso, meu Deus, não sei o que eu faço. E aí a gente começa a ter um apego excessivo ao que está acontecendo agora. Então, se eu decido que eu preciso emagrecer, e aí eu preciso abrir mão de uma série de coisas. Então eu tenho o hábito de comer pizza, hambúrguer, sorvete, essas coisas. Não faço atividade física, não faço nada disso. Tenho uma rotina super bagunçada. Primeira semana que eu fizer isso, que eu tirar todos esses doces e essas coisas, começar a fazer atividade física, se eu não tiver um porquê grande, cara, eu vou querer matar todo mundo. Não vai ter uma coisa que me conecta nisso. E se eu não tenho esse porquê bem claro, e aqui essa orientação, a gente está falando no Hexaflex, que eu esqueci de falar, das ações de compromisso. O comportamento concreto que eu manifesto esse como eu quero viver. Então, se eu falei que ir para o Himalaia, viajar o mundo é o meu como, começar a pesquisar, passar... Não é Himalaia, não. Eu falei o quê? Alasca? Alasca. Se eu começo a olhar a passagem, já é uma ação em direção a esse objetivo. Tem uma aula que eu assisti de um professor falando sobre isso, e ele coloca uma foto. E essa foto é um cara quase tocando o chão. É no momento exato que ele vai tocar. Não tem como você não andar, não pisar no chão. Ou você vai ou você não vai. Essas ações de compromisso são mais ou menos isso. A gente precisa dar um passo, mínimo que seja, em relação a isso. Se eu não me conecto com isso, se eu não me conecto com esses valores e não consigo ter ações de compromisso que me orientam e me levam para onde eu quero chegar, a gente fica só com esse foco no resultado imediato. Então, se eu sou a pessoa que está tentando emagrecer e eu não me conecto com isso, passou uma semana, eu fiz todos esses esforços, subo na balança e vi que eu estou com o mesmo peso. Vou me frustrar muito. Então, a gente começa a ficar rígido. Quando a gente fica rígido, a tendência é a gente fugir. A tendência é que a gente comece a não querer ficar presente naquilo que eu sei que vai me doer, que na psicologia a gente chama de esquiva. E um problema também é quando a gente começa a ser aquela pessoa impulsiva, porque eu fico meio barata tonta, não sei o que eu faço, e começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu perco a clareza e a possibilidade de decidir o que é bom e o que não é. E por fim, na teoria da autodeterminação, uma outra coisa que esses dois autores trazem para a gente que é bacana é a autonomia. E isso é o que a gente vai ligar com os limites. E a autonomia, se a gente for pegar a etiologia da palavra, auto significa próprio de si mesmo e nomo significa regra, lei ou honra. Então, a autonomia implica no direito que eu tenho de me reger sobre as minhas próprias leis. É aquela sensação que a gente tem que estamos sendo fiéis a nós mesmos.
estamos sendo fiéis aos nossos próprios objetivos, que a gente está sendo fiel às nossas escolhas. Eu tenho uma paciente que ela estava numa situação que estava num relacionamento muito ruim, sabe? Não estava aguentando mais. E aí ela tirou força, não sei de onde, e decidiu terminar esse relacionamento. E essa sensação de terminar, por mais doloroso que fosse, fortaleceu para que futuramente ela, num outro relacionamento, e hoje ela está casada, uma fofa, super feliz com esse marido, para que ela pudesse colocar os seus próprios limites, porque ela tinha sido fortalecida naquele lugar de conseguir reger sobre os seus próprios limites, sobre as suas próprias normas e leis. Então, é aquela percepção que eu tenho escolha, aquela sensação que eu estou escolhendo, aquela sensação que eu não estou sendo levada com a manada. Uma das queixas que aparece para mim é do tipo, ai, parece que eu estou só indo, sabe? Parece que eu não tenho mais por que fazer, parece que eu estou só empurrando com a barriga. Teve uma paciente que ela ilustrou isso muito bem, que ela falou que quando ela chegou, ela estava correndo atrás do próprio rabo. Sabe, não escolhia, não sabia para onde que ia, para onde que não ia, estava tudo confuso. E qual que é o problema disso, né? Qual que é quando começa a dar ruim? Que aqui estou mostrando os pontos que são importantes e quando dá ruim. E o ponto que dá ruim, eu vou pegar um autor da psicopatologia, então ele começa a falar das desordens psíquicas, digamos assim, das alterações dos processos mentais que a gente tem. Vontade, pensamento, linguagem, atenção, memória, tudo isso está ativo em todos vocês e em mim para que a gente possa funcionar e interagir com o ambiente. E a alteração da vontade, aliás, esse autor chama Dalga Larrondo. Olha que nome diferente, né? E uma das alterações da vontade, que na psicopatologia a gente chama de volição. A gente tem a abulia, que é aquela pessoa que fica prostrada, sabe? Tipo, não sei. Pode ser. Tanto faz. Meio apática. E ao mesmo, num polo oposto, no mesmo extremo, num outro extremo, a gente tem a hiperbolia. Quando está muito agitado, quando está. Em nenhum desses polos temos autonomia. Porque a gente não consegue decidir por nós. Eu estou sendo apática, então tanto faz. E no outro eu estou impulsiva. Então, a gente perde esse senso de que eu consigo escolher por mim. E aí, chegando nisso, e aí entrando agora no tema, o ponto de que a pergunta inicial, né, foi por que dói? E a resposta é que dói porque importa. E o Reis, que é o Steven Reis, que é o autor dessa terapia de aceitação e compromisso, deixa isso muito claro. Se ele fala que o paciente chega com uma queixa relativa ao trabalho, pode saber que para ele, um dos valores é ter uma carreira profissional bem-sucedida, poder contribuir de alguma forma com o mundo. Se a pessoa chega com uma queixa no relacionamento afetivo, é muito importante para ela constituir uma família. Isso é um valor. E não tem porquê. Esse que é o mais legal. Por que você acha que ter uma boa profissão e ser bem-sucedido é importante para você? Não tem porquê, só é. E quando ele fala sobre isso, a gente começa a pensar por que dói, no sentido de que onde que está esbarrando, onde que está encostando. E a gente começa a entender que o significado da palavra limite são barreiras, são linhas. É aquilo que determina até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Qual que é o ponto máximo que eu dou conta e que eu tolero, tanto para mais quanto para menos. E para explicar isso de uma forma bem didática, eu queria trazer a árvore. Vocês perceberam que os slides têm muitas plantinhas? Fiquei inspirada nessas plantas. E quando a gente fala sobre árvores, e eu acho que... Peraí, deixa eu voltar. Todas essas plantas, de uma certa maneira, dá para a gente fazer uma comparação com a gente mesmo. Nós somos pessoas que, de alguma maneira, a gente impacta a vida do outro. Mas eu moro sozinho, não tenho contato com ninguém, trabalho em frente ao computador. Em algum momento da sua vida, você teve contato com alguém. E você impactou a vida dessa pessoa. Não sei como, não sei quando. Mas nós, enquanto árvores, né, e aí trazendo essa metáfora,
que a gente pode produzir frutos. Assim como nós podemos nos olhar como aquele terreno que nós somos as árvores que vão frutificando, vão crescendo, vão se desenvolvendo, e que ao mesmo tempo, às vezes a gente foi muito machucado, sabe? A gente passou por situações, sabe lá Deus qual, fomos machucados durante a infância, que não sei o que e tal. E uma das coisas mais bonitas do ser humano é que, antes de tudo, nós somos animais. E animais são regidos por instinto. E o primeiro instinto, e aquele primordial, é: fica vivo, perpetua a espécie, sobrevivência. Então, de alguma maneira, a gente vai achar uma forma de tentar sobreviver. Às vezes, essa forma ela é desadaptativa, mas é o que nos trouxe até aqui. E é muito bacana quando a gente percebe que, ao longo da vida, essa foi a forma que funcionou. Então, se ao longo da vida eu aprendi que eu preciso ser aquela pessoa fechada, que não deixa ninguém entrar para sobreviver, foi isso que me trouxe até aqui. Talvez se tivéssemos sido muito abertos com toda a nossa dor, não ia dar certo. Então, a gente começa, e aí o exemplo que eu estou pegando, é essa árvore, que ela está com grade, que ela tem um muro, tá vendo? Porque ela está protegida, ela não quer que ninguém machuque, ela não quer que ninguém chegue. E essa árvore, estando dessa forma, ela se protege. Então, ninguém vai lá roubar os frutos que ela dá, nenhum animal vai lá fazer bagunça ou o que quer que seja, ninguém sobe e rouba uma fruta desse pé, ela está protegida, de fato. Só que o problema, e aí a armadilha que a gente cai, olha que interessante. Eu moro num prédio, e esse prédio tem um prédio logo do lado, que é bem colado, então é janela com janela. No primeiro andar desse prédio do lado, tem crianças. E são 4 crianças. E eu sei o nome de cada uma e eu sei quando elas fizeram alguma bagunça pela forma que a mãe xinga eles. São 4 menininhas. E às vezes eu estava lá estudando e eu ficava irritada com essas crianças porque elas estavam gritando, brincando, ficava jogando bola, ficava chutando bola no portão. Só que aí eu ia lá e fechava a janela. Só que a rua da minha casa é uma rua muito arborizada. Quando eu fechava a janela, eu não escutava as crianças, mas eu também não escutava os passarinhos. Eu não escutava aquele barulho de vento, aquele barulho de natureza. Então, esse começa a ser um problema. Eu não escuto e eu não sinto aquilo que me faz mal, mas eu também não sinto aquilo que me faz bem. E essa é uma armadilha que muitas vezes a gente cai dos nossos sentimentos. Eu não quero sentir dor, beleza, não vou sentir. Mas também não sinto alegria, não sinto felicidade, não sinto gratidão, não sinto esperança. Os sentimentos é tipo aquele combo, sabe? É tipo aquela McLanche feliz. Você quer pegar uma coisa, tem que pegar tudo. Tipo família, quando você casa. Vai o pacote, vai o brinde. Então, quando a gente cai nessa armadilha de não sentir porque está doendo muito, a gente não sente nada. E aí, o que me mostra que tem alguma coisa de errado aí? Nesse Hexaflex, tem uma parte que se chama aceitação. Aceitação de como eu me sinto, aceitação da minha história, aceitação dos meus processos internos, aceitação dos meus pensamentos. Como que eu lido quando eu tenho um pensamento que eu sinto que não vai dar certo? Como eu lido quando eu erro? Como eu me trato quando eu sinto medo? Tudo isso é sobre aceitação. E se eu não consigo lidar bem com as minhas emoções, e eu tenho uma paciente que eu brinco com ela, que ela sempre foi a pessoa do, não, tá tudo bem, sempre foi. Então, podia estar passando a barra que fosse, ela, não, imagina, tá tudo bem, vida que segue, a gente consegue e vai dar certo. E o problema disso é que ela se tornou aquela pessoa rasa, que não consegue se conectar com a sua experiência emocional. E a gente até, da psicologia, até deu um nome para isso, que se chama alexitimia. É essa incapacidade de perceber as suas emoções e as emoções dos outros. Porque o self, a visão de self, ela é deítica. E deítica significa aquela coisa em perspectiva. Eu só estou aqui porque tem vocês aí. A gente só sabe onde o Sol está porque a gente tem a referência do planeta Terra, se for voltar nas aulas de física, né? Eu adorava física, gente.
Estou aqui falando de psicologia. Então, quando eu não consigo me conectar com aquilo que está acontecendo, que eu não consigo me conectar com os meus sentimentos, eu perco a capacidade de interagir propriamente com o ambiente. Porque, no final das contas, a função das emoções é exatamente essa. Fazer com que a gente interaja com o ambiente à nossa volta. Nos dá essa pista de como a gente deve funcionar. Se a gente for pegar os nossos ancestrais, que moravam lá nas savanas e aquela coisa toda, se ele não levasse o nojo a sério, ele morria e não ia ter nós para contar a história. Se ele sentisse um cheiro estranho e mesmo assim comesse a fruta, isso podia colocar em risco a sobrevivência dele. Então aquela sensação de nojo, de estranhamento que ele sentia era muito positiva, porque fazia com que ele continuasse vivo. E o problema disso e da alexitimia, né, que aí eu coloquei um cifrão, porque é o valor, é o preço que a gente paga para não sentir e, consequentemente, não se machucar. É não ter contato com a nossa experiência emocional. Porque a gente tem uma coisa que se chama esquiva experiencial. Essa esquiva experiencial é quando alguma coisa está tão bagunçada dentro de mim que eu prefiro fugir. Então, igual essa paciente do Tá Tudo Bem, quando dá alguma coisa errada no trabalho dela, ela não conversa com as pessoas para ver o que tem. Não. Ela simplesmente fala que está tudo bem. E aí, ela brinca que para as amigas dela, ela é a chata. É a chata que tem a vida perfeita. Que tem dinheiro, que tem uma casa boa, que tem uma filha, que é bem-sucedida no trabalho. Sabe aquela pessoa que é tudo muito bom? Porque aí você olha para uma pessoa daquela, você fala, nossa, a pessoa é perfeita e eu aqui com essa vida. A gente se sente mal. Ela é aquela prima que os tios sempre comparam, sabe? Do tipo, olha, tá vendo? Sua prima fez isso, sua prima passou no vestibular e você tá aí. Sua prima é tal coisa. Só que, no final das contas, isso fica prejudicial para ela. Porque ela perde aquela nuance emocional das sensações humanas. Ela perde aquilo que nos caracteriza como seres humanos. E fica aquela pessoa rasa. E eu falei para vocês que os seres humanos, eles têm necessidade de relacionamento. Como ela é essa pessoa que não se conecta, que não tem esse vínculo porque ela não se abre, porque está sempre fechada e está sempre perfeita, ela se torna uma árvore desnutrida, que não tem nutriente suficiente, porque não deixa entrar. E por um certo lado, isso funciona para ela, porque aí ela está viva, ela não precisa lidar com toda a dor que ela tem dentro dela. Mas ela sobrevive com um certo preço, que é não se perceber, não se conhecer, não ter noção de si própria. Por outro lado, temos aquela árvore que não tem limites. Aquela árvore que toda hora está dando, toda hora está distribuindo. É aquela síndrome da boazinha. E para embasar isso que eu estou falando, eu queria pegar o modelo de personalidade hoje, que é o mais aceito, que se chama Big Five. Five clusters. Clusters é tipo grandes grupos que definem a personalidade. E o Big Five é um teste que a gente faz, que é o mais completo hoje, para avaliar a personalidade. Muito bacana, inclusive. E há cinco grandes grupos, vamos falar assim, são neuroticismo, que é aquela parte da como a gente lida com as nossas emoções, abertura para nossas experiências, quanto eu me abro para a vida, quanto eu me disponho a experienciar coisas novas. E aí também vai um pouco para o lado político, porque esse teste é dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ele tem muito esse viés político. Quanto eu consigo me organizar, que é o que a gente chama de realização. Quanto eu me relaciono bem com as pessoas à minha volta, que é a extroversão. E o que eu queria trazer, que é a conscienciosidade, que também é chamado, traduzido, de amabilidade ou sociabilidade. E esse teste ele é medido por scores. Então, scores são pontuações. Quando essa pontuação da conscienciosidade está muito alta, que é aquela coisa de eu me preocupo com as pessoas, eu quero fazer o bem para elas, eu quero fazer o bem para o mundo. Só que quando isso está demais, e esse score alto, vai para o lado da ingenuidade. É aquela pessoa que não tem malícia, que não tem raiva, que todo mundo entra e faz o que quer.
É aquela pessoa que chega para mim e fala: nossa, Ana, mas eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada por mim. Agora eu também não vou fazer mais nada. Ela vai para outro extremo. Porque ali no slide anterior, eu coloquei sobre processos disfuncionais, que é como a gente funciona. Porque hoje em dia a psicologia está saindo daquele lugar de classificação e indo para uma análise mais ampla, que começa a avaliar processos que não dão certo para nós. E qualquer um desses extremos, ele não está bacana. Nem que a árvore é muito protegida para não sentir, e nem que não tem limite frágil. É aquela pessoa que tirou todos os muros e se tornou de fato essa pessoa frágil, porque tem limites muito fracos. Então qualquer um entra ou sai. E qual que é o preço disso? Qual que é o preço que a pessoa paga por isso? Aquela sensação de mágoa, aquela raiva que ela não se permite sentir isso. Aquela esperança frustrada de que alguém vai fazer por mim o que eu estou fazendo pelos outros. Mas nós somos responsáveis por nós. E se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. Só que muitas vezes a gente se perde nesse lugar e começa a ficar frustrado com a vida. E começa a achar ruim. E começa a achar que a vida não presta. Quando, na verdade, a gente se perdeu um pouco ali nesse lugar. Então, qual que é o resultado dessa árvore? É uma árvore fraca. Ela não tem amparo suficiente para dar para si própria. É aquele estereótipo da mãe de família que faz tudo para todo mundo, que cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa e não tem tempo para ir fazer uma unha, e não tem tempo para cuidar do cabelo, não tem tempo para comprar uma coisa para si. Teve uma paciente que ela era numa situação muito diferente de vulnerabilidade social. E ela trabalhava, e o marido dela, ele era paraplégico. Ele batia muito nela, e aí ele teve um acidente de moto e ficou paraplégico. E essa mulher ficou cuidando dele. E ela, a última vez que ela tinha comprado uma roupa para ela, era tipo uns 10 anos para trás. Ela tinha uma filha adolescente, e tudo que a filha queria, ela dava. Trabalhava, gente, o tanto que essa mulher trabalhava, eu não dava conta, eu não dava nem pro cheiro. Tinha 2 empregos, fazia tudo. E uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, ela era de uma cidade aqui perto. Você vai vir para Lavras e você vai pegar esse dinheiro e vai comprar um batom e uma blusa para você. Aí ela chamou a irmã dela para fazer isso e foi super gostoso. Ela ficou feliz e eu fiquei feliz por ela. Porque é como se quando ela fizesse isso, ela estivesse aprendendo a se cuidar. Porque os dois extremos, nesses 2 lugares, não temos autonomia. Porque a gente não escolhe por nós. A gente escolhe pelo ambiente à nossa volta. A gente escolhe, no primeiro lugar, da árvore frágil, é pelo medo. Eu tenho tanto medo de não dar certo internamente que eu começo a trabalhar e fazer e acontecer igual uma doida para provar por A mais B que eu consigo. Só que o problema disso é que a gente vai passando o limite, né? A gente não tem aquela noção que somos humanos. E aí cansa. E aí depois não consegue fazer mais e não entende por quê. O outro extremo, que também são esses limites fracos, é quando nós somos controlados pelo outro. Eu espero que o outro faça por mim aquilo que eu poderia fazer por mim mesma. Eu quero provar por A mais B que eu sou boa. E esses 2 pontos são os processos disfuncionais que ficam num extremo e no outro. Dá até para a gente comparar com aquela visão que a gente tem do passivo e do agressivo. Aqui é uma pessoa que é controlada pelo medo, ela é agressiva, ela subiu barreiras muito altas e se alguém tenta entrar, ela fala, opa, não pode. Nesse outro ponto, é a pessoa passiva, é a pessoa que não sabe falar não, que faz tudo para todo mundo. E nos 2 casos, essa árvore é enfraquecida. E aqui eu coloquei essa fotinha de uma semente para mostrar que isso é construído. Isso não acontece da noite para o dia. Essa paciente que eu falei que ela estava há 10 anos sem se cuidar, ela não começou assim. Ela não nasceu dessa forma. Foram comportamentos que foram sendo aprendidos e que foram sendo selecionados ao longo da vida. Então, beleza. Já entendemos que esses 2 pontos não dão certo. E agora? O que a gente vai fazer? Primeiro ponto
é a gente sair desse envolto mental e essa negação do que está acontecendo à nossa volta. Tem gente que aprende que não pode pôr o dedo no fogo porque o pai e a mãe falou e a pessoa falou, nossa, é verdade, não posso, e aprendeu. Mas tem gente como nós que não aprende isso, tem que pôr o dedo no fogo para ver que deu ruim. E aí a gente aprende. Isso acontece com a nossa vida. Então, se eu começo a olhar para a minha vida, para a minha experiência imediata, se eu estou num relacionamento, que eu estou me sentindo mal, se eu estou num trabalho, que quando está na hora de eu ir eu fico chateada, fico estranha, talvez isso esteja me dizendo alguma coisa. E essa experiência imediata, ela é o nosso guia para como a gente conviver. Porque, gente, é com isso que a gente aprende. Às vezes a gente entra no automático e não percebe, quando para e fala, caramba, o que eu estou arrumando da vida? E a terapia é esse lugar. É esse lugar para a gente parar e perceber o que não está dando certo. É para a gente parar e se ouvir um pouquinho. Ouvir o que a gente está falando para nós mesmos. E assim, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, começa a ficar claro o que me dói. O que não está bacana. Qual o limite meu está sendo rompido. Porque aí, nesse caso, não olhar não é mais a solução, como muitas vezes já foi. Um outro ponto que a gente pode fazer é quando a gente se entende com essa história de aprendizagem, que foi o que nos trouxe até aqui, que é o resultado de toda essa vida que a gente viveu e da construção que a gente fez. Se a gente aprendeu a pôr barreiras, foi necessário. Se a gente aprendeu a não colocar barreiras, também foi necessário. E essa conversa toda, ela acontece porque a gente começa a perceber que agora não está dando certo. E está ótimo, que bom. Que bom que a gente começou a perceber que não estava dando certo. Tem um autor, que eu esqueci qual que ele fala assim, o primeiro momento para você tomar uma atitude foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Então, se ao longo da nossa vida a gente aprendeu que pôr barreiras muito rígidas era o caminho, beleza. Aí agora a gente começa a perceber que está faltando alguma coisa, que está faltando conexão, a gente começa a perceber que está na hora de soltar, que ótimo. Se a gente aprendeu ao longo da nossa vida que eu sempre tenho que ser disponível, eu sempre tenho que dar, eu sempre tenho que ser aquela pessoa que faz tudo para todos, foi o que nos trouxe até aqui. E agora a gente começa a entender que não faz mais tanto sentido. Um outro ponto é quando a gente começa a olhar para esses valores. Então, para o nosso como, para aquilo que me importa, para aquele porquê que me faz fazer o que eu faço. O que de fato é importante para mim? O que de fato me conecta comigo e faz com que eu me sinta essa pessoa melhor? E aí essa dor começa a trazer pistas para nós. Por exemplo, uma coisa que é muito importante, eu levo meu trabalho muito a sério e eu gosto muito do que eu faço. E me dói quando eu vejo que eu estou deixando de lado. Quando eu estou tendo alguma dificuldade, eu vou deixando de lado. Então, o que eu acho adequado nessa circunstância? Separar um tempo para estudar melhor o caso de uma pessoa. E essa pergunta, ela começa a nos nortear o que seria ideal para nós. A gente consegue negociar mais. Do tipo, eu acho que para mim seria ideal X, mas a realidade é Y. Então, como que a gente pode chegar num bem comum, num denominador comum? Outro ponto é que o treino, ele é inerente ao processo. A gente não chegou no lugar que a gente chegou da noite para o dia. Da mesma forma, a gente não muda da noite para o dia. Eu fui num quiroprata, uma vez eu viajei de ônibus e eu fiquei com uma dor no pescoço que ela ficou muito forte. E aí eu fui lá nele. Queria que sarasse minha dor do nada. E ele falou, ó, deu para melhorar um pouquinho, soltei isso, soltei aquilo, mas não é milagre. Você precisa voltar para a gente fazer mais coisa. Nosso processo de mudança é mais ou menos assim. E à medida que a gente vai aprendendo um novo caminho, uma nova forma de lidar, o processo vai se reforçando. Para as pessoas que estão tentando emagrecer, à medida que você vai fazendo cardio, vai caminhando, e aí você sobe uma escada e você não está mais esbaforido, que você começa a ver as mudanças, isso por si só vai sendo reforçador.
vai fazendo que a gente continue nesse caminho. E isso se chama reforço natural. Aquela coisa que é própria, que não necessariamente depende de fora, mas é por nós. A árvore que estava desnutrida, ela pode começar abrindo uma gretinha bem pouquinho, sabe? Para testar. Põe o pezinho só. Não precisa abrir muito também, porque senão não dá bom. Porque passou a vida inteira fechada, do nada abre e vai dar ruim. Começa por o pezinho. Alguém de confiança pergunta, como que você tá? Ah, eu tô bem, mas eu tô passando por isso, isso e isso. Não é qualquer pessoa, tá, gente? Não é para virar aquela vizinha reclamona que você fala bom dia, ela fala, ai, mas nossa, a vida tá isso, tá aquilo. Não, não é sobre isso. A árvore que é frágil, ela aprende a fechar. Ela aprende a pôr limite, ela aprende a falar não, ela aprende a se cuidar, ela aprende que ela é responsável por ela mesma. E por fim, tem uma coisa que a gente faz na psicologia que se chama treino de assertividades. E literalmente é um treino, porque a gente vai mostrando sessão a sessão a ter contato com como eu me sinto quando eu falo mais sim do que eu posso. Me sinto mal. Então a gente entra em contato com essa experiência. A gente começa a ensinar a pessoa a se comunicar, a se expressar. Não precisa sair com os dois pés no peito também quando alguém convida para alguma coisa. A gente pode aprender a falar de uma forma gentil e que seja assertiva. A gente aprende a se flexibilizar. Cara, vai ter hora que a gente vai ter que falar assim, querendo ou não querendo, é a vida. Assim como vai ter horas que vamos precisar falar não. E, principalmente, é a gente aprender a manter isso. Porque, de primeira, todo mundo faz. A dificuldade, ela está na constância, ela está na continuação daquilo. Portanto, colocar esses limites e saber como faz isso é um treino que envolve atitudes da nossa parte. Porque toda a nossa visão de mundo nos trouxe a vida que a gente tem hoje. Então, para mudar essa visão de mundo, a gente precisa, de uma certa maneira, começar a se esforçar. É esforço de fato, é esforço mental. É o que a gente chama de reestruturação cognitiva e dá trabalho. E tem uma brincadeira que eu faço com os pacientes, e eu faço comigo também, que é um canal de denúncias. Por exemplo, hoje, quando eu ia vir fazer essa palestra, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, ai, se eu não souber falar, ai, se não vier ninguém, ai, se der tudo errado. Abri um canal de denúncias para uma pessoa que eu confio e denunciei todos esses pensamentos que estavam me atrapalhando. E isso a gente começa a fazer como forma de brincadeira, que é uma maneira da gente aprender a não se levar tão a sério. Isso é uma nova forma de aprendizado e de viver que, no final das contas, o objetivo é fazer com que a gente fique bem com a gente mesmo. Porque a maior parte do tempo, o diálogo que a gente tem não é com fora, não é com o mundo, é com a gente. Então, se a gente aprender a viver melhor com a gente mesmo, já ajuda muito. E é deixar leve, né? Teve um cara que chama Haroldo Dutra, ele é psicólogo, e ele estava dando uma palestra uma vez, falando sobre como esse processo, muitas vezes as pessoas chamam de reforma íntima. E ele estava falando que, às vezes, as pessoas não entendem isso e começam a fazer uma tortura íntima. Se eu olho para o que está ruim em mim e começo a me torturar porque está ruim, aí lascou, né? Porque, no final das contas, e aí eu queria fechar com essa frase, é que a gente aprendeu a funcionar dessa maneira que a gente vive hoje. E o que me traz mais esperança para o ser humano e para nós e para a minha profissão é que a gente sempre pode reaprender. À medida que a gente desce, vai sendo mais difícil voltar, mas não é impossível. Sempre dá para a gente ir ajudando de alguma maneira e se ajeitando, indo se flexibilizando. Que no final das contas a gente descobre que, sim, a vida vale a pena. Obrigada pela paciência de vocês, obrigada pela presença, e eu fecho por aqui. Queria saber se alguém